Olá, amigos do canal Investir Cada Vez Melhor. Gravo aqui o fechamento da semana concluída na sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022. Vem comigo. Então vamos lá. Aquele nosso disclaimer de sempre, que esse vídeo tem apenas um caráter educacional. Bom, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais curto do que o habitual, porque a gente viu pouca mudança no cenário internacional e no cenário brasileiro, e eu também tirei a parte da Europa, que é coisa que não teve muita mudança, por isso que eu acabei tirando. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre a inflação e juros nos Estados Unidos, uma pequena atualização. Como é que anda juros e renda fixa no Brasil? Isso sim mudou nas últimas 2 semanas. Commodities, destaque petróleo, queda do petróleo. Vou fazer uma atualização das bolsas americanas. Dólar no Brasil e o dólar index. Vou comentar também que o Ibovespa segue muito pressionado em virtude do governo de transição. E comentar sobre o decoupling entre os Estados Unidos e o Brasil, que é o descolamento entre as bolsas de lá e daqui. Bom, então, venho comentando com vocês desde janeiro que o assunto do ano seria inflação, o que foi confirmado ao longo desses últimos 11 meses. Porém, nos Estados Unidos, a inflação começa a dar uma cedida. Está em níveis altos ainda, né? Semana passada a gente teve o CPI que veio abaixo do esperado, tá? Abaixo do esperado, que era 0,6 vezes 0,4. E nessa semana também, no dia 15, saiu a inflação ao produtor americano também abaixo do esperado. A gente vem comentando, né, que a inflação nos Estados Unidos está alta, chegou a mais de 9, porém, claramente ela fez o pico e agora a tendência é ceder. Resta saber se essa inflação vai ceder mais rapidamente ou menos rapidamente. Bom, em virtude desses últimos dados de inflação nos Estados Unidos, os juros de 10 anos dos bondes americanos, que chegou a bater 4,25, já na semana passada deu uma despencada e continua baixo, né? Abaixo dos 4% ao ano. Nos Estados Unidos, em novembro, a gente teve um aumento de 0,75 no Fed, e para a próxima reunião do Fed, que acontecerá em dezembro, a expectativa é uma redução desse ritmo de aumento de juros, talvez 0,50. Aqui no Brasil, por enquanto, está a manutenção, mas a gente vai atualizar na parte de Brasil. Bom, juros, renda fixa no Brasil. Bom, eu venho comentando nos últimos vídeos que o principal driver para a economia brasileira vai ser o fiscal. Se no ano de 2022 o que mais pesou foi a inflação no mundo, especialmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil vai ser o fiscal. A nossa dívida em relação ao PIB está menos de 80, resta saber se a gente vai conseguir reduzir ou manter essa dívida ao longo dos próximos anos ou se vai aumentar. E aí, pessoal, toda vez que a gente tiver estresse fiscal no mundo político, né, a gente vai ter aumento dos juros e aumento do câmbio, do dólar. E a bolsa cai, que é o que a gente está vendo nas últimas 2 semanas. Uma coisa importante, pessoal, que eu já comentei várias vezes no canal, é que a Selic ela é determinada pelo Banco Central. Porém, os juros futuros são determinados pelo próprio mercado financeiro e a gente vai ver o comportamento desses juros nos próximos slides. Bom, então a Selic foi mantida nas 2 últimas reuniões, provavelmente na próxima vai ser mantido. Resta saber se no ano que vem tudo levava a crer que a gente ia ter um platô para depois essa Selic cair lá para maio, junho do ano que vem. Porém, com as propostas atuais do governo de transição, pode ser que a gente vai ver justamente o contrário. A Selic tendo que aumentar em virtude da não responsabilidade fiscal. A grande questão, pessoal, é a manutenção ou não do tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico foi
inaugurado no governo FHC em 99 e foi seguido pelo presidente Lula em 2002 até 2010. E por isso que a gente teve uma grande evolução do PIB no período do governo Lula. Tá? Todavia, o que foi sinalizado pelo governo de transição até agora é que a gente não vai vir com a mentalidade do governo Lula lá atrás, e sim com a mentalidade do governo Dilma, que é um governo com pouca responsabilidade fiscal, e todos nós já sabemos no que deu. Bom, os juros futuros, como eu comentei, pessoal, ele é determinado pelo próprio mercado, que a gente chama de marcação a mercado. Então, ele tinha feito um pico em julho, caiu fortemente e estava andando de lado. Eu imaginava que, independente da eleição do Bolsonaro ou do Lula, que o próximo presidente seguiria com um ajuste fiscal, com responsabilidade fiscal, e o mais provável era que esse juro caísse em algum momento do futuro. Todavia, com as primeiras palavras do presidente no governo de transição, esse juro simplesmente disparou. Disparou porque, no discurso, o próprio Lula, que no passado fez muita responsabilidade fiscal, agora desdenhou da responsabilidade fiscal. E esse aumento de juros, pessoal, foi tão intenso que o Marin, que fez uma coluna no dia 10, que esse tipo de aumento de juros é muito raro, acontece em catástrofe, por exemplo, no Joesley Day, né, quando aquela gravação saiu do Joesley com o Temer. Bom, eu imaginava, até então, que nós teríamos queda de juros em algum momento e o preço dos títulos públicos iria aumentar por essa razão inversa. Porém, a continuar as propostas do governo de transição sem responsabilidade, o que a gente vai ter é novos aumentos da taxa de juros e os preços vão cair. Então, se a gente tinha algum grau de confiança em investir em pré-fixado e tesouro inflação, com essas novas propostas a coisa ficou meio feia. E é por isso que eu sempre comento com vocês, para a gente sempre investir aos poucos, né, e nada de investir tudo de uma vez. Que foi o que aconteceu, né? No dia 10 subiu e a gente vai ver que nessa semana continuou subindo os juros. Subindo os juros, o que acontece? Cai o valor dos títulos. Olha lá, antes da eleição em torno de 12, o título de 29, 498. Logo depois da eleição, caiu o valor, porque o juro chegou a quase 13%, né? Inclusive, na semana passada e nessa semana, trabalhou acima de 13%, chegou a 13,40%. Uma coisa importante, pessoal, eu até coloquei esse slide, porque quem não está habituado vai ficar assustado. Quando as taxas de juros ficam muito voláteis durante o dia, o próprio Tesouro Direto suspende a compra desses títulos. Foi o que aconteceu ontem. Eu fui pegar para vocês no dia 18, estou gravando aqui no dia 19, fui pegar qual que era a cotação do Tesouro 29 e estava fora do ar. Na quinta-feira ele estava em 13,20. Então, pessoal, em virtude dessa incerteza na taxa de juros, o melhor investimento no Tesouro Direto é o Tesouro Selic, que ele acompanha a taxa de juros. Tá? É o investimento mais seguro. E entra naquilo que a gente sempre fala, né? Que é o nosso caixa. Investimento seguro e com liquidez imediata. Geralmente a gente está falando de pós-fixado. Commodities. O ouro, após perder os $1.700 há cerca de 2 meses, trabalhou abaixo disso por algum tempo e agora voltou na casa entre 1.700 e 1.800, essa semana com muito pouco oscilação. Já o petróleo, ele caiu, né? Caiu aí 8% mais ou menos, né, nessa semana. E sempre essa questão do petróleo é uma questão, se tem maior possibilidade de recessão ou maior fechamento na China, o petróleo acaba caindo. Se
começar a ter maior atividade econômica, o petróleo vai subir. Eu particularmente acho que o petróleo é daqui de $80 para cima. Essa pelo menos é a minha expectativa. Lembrando, pessoal, né, que está muito longe do pico da crise no conflito europeu, que chegou a 140. O minério, após perder os 80, recuperou nas últimas 2 semanas. Cotação de ontem, 93,85. Isso muito, pessoal, em virtude das notícias que a China pode estar reabrindo sua economia após um lockdown extremamente extenso no combate à Covid. Lembrando que o minério de ferro, a 93, ele está muito longe do pico do ano passado, acima de 200, e da mínima de 2016, abaixo de $40. Soja ficou mais ou menos estável, em patamar alto, o milho a mesma coisa. Então, o destaque dessa semana, petróleo. Bolsas americanas. Bom, eu queria só comentar algumas semanas atrás, onde que aqui no nosso canal a gente acertou esse movimento da Bolsa Americana com muita propriedade. Não é sempre que a gente vai acertar, né? A gente sempre tenta encontrar o caminho mais provável das bolsas e dessa vez nós acertamos com muita propriedade. Então, finalzinho na verdade aqui está outubro e novembro, mas na verdade é setembro e outubro, tá? Finalzinho de setembro e comecinho de outubro, o Dow Jones fez um fundo duplo que a gente chama de W, tá? Além disso, pessoal, fez uma divergência que chama divergência do MACD, que é descrita pelo Dr. Alexander Elder no livro dele, né, no livro mais famoso dele, que ele fala que é um sinal muito importante, que é uma divergência de alta. E o que aconteceu? Quando a gente tem esse padrão W ou fundo duplo, a questão é que vai lá, cai, forma o W e a tendência é a gente buscar a linha vermelha lá de cima. O que realmente aconteceu nas últimas semanas. Não foi um movimento da noite para o dia, como não era esperado, mas houve isso. E aqui, pessoal, eu até comentei na semana passada com vocês que eu esperava alguma correção. Essa correção ela está muito pequena. Se vocês observarem, a média móvel de 20 períodos já está próximo dos preços. Tá? Eu ainda acho que a gente tem que ter um pouquinho de cautela no curto prazo no mercado americano, mas eu acredito que a gente vai romper isso aqui até o final do ano. Ok? Bom, a Nasdaq fez até um pequeno pivô aqui de alta, tímido, mas fez. E lembrando, né, a Nasdaq está muito longe do seu topo histórico de novembro de 2021, em mais de 16 mil pontos. Ontem ela estava cotada a mais ou menos pouco mais de 11 mil pontos. Tá? Bom, oportunidade ou armadilha, a gente vem comentando sempre isso, né? Eu trabalho muito com a sinergia entre os fundamentos e a análise técnica. Então, acabei de mostrar para vocês que desde o final de setembro eu via uma boa recuperação das bolsas americanas. Em relação aos fundamentos, eu já mostrei em alguns vídeos para vocês que as opiniões são divergentes. Alguns venda, outros em posição neutra. E o Marink, ele comentou sobre esse pivô do presidente chinês, porque uma reabertura da economia chinesa pode impulsionar as bolsas mundiais. E outro pivô também, que era o pivô do Banco Central americano, que parece que também está acontecendo. A gente vinha em aumentos de 0,75, tudo leva a crer que na próxima reunião isso vai cair para meio. Então pode ser que a gente vai ter esses dois pivôs que podem impulsionar as bolsas americanas nos próximos semanas e meses. Bom, eu venho mostrando as opiniões do Larry Williams, né? Ele acertou o fundo de junho, acertou na mosca. Ele acreditava, pelo estudo de ciclos dele, que o fundo aconteceria no final de setembro. Na verdade aconteceu, aliás, ele previa no começo de setembro, finalzinho de agosto, e aconteceu um mês depois. Tudo bem, isso acontece. E ele fala, né, que o S&P terminaria 2022 acima de 2021, o que eu venho comentando com vocês. Eu acho que a gente vai ter alta outubro, novembro e dezembro, porém
eu acho que é difícil a gente bater esses 4.800. A gente está, o final do ano passado foi 4.800, né? A gente está em torno de 4.000, pouco menos de 4.000. Agora, ele fez uma postagem, o Larry Williams, com esse título, né, The End is Near, que foi publicado agora no dia 15, tá? Nesse canal dele que é o Stock Charts, está disponível para vocês assistir. Está em inglês, né? Tem que entender um pouquinho. Bom, o que ele comenta lá? Resumidamente, ele acha que a gente vai ter um bom final de ano, novembro e dezembro. Ele acha que a gente vai ter um recuo, uma correção nas bolsas americanas em janeiro e fevereiro. E, na opinião dele, ele vê muito buy opportunity no final de fevereiro e março para um período maior do retorno do bull market. Ok? E ele destaca nesse vídeo dele as Big Techs. Então, pessoal, eu sempre comento com vocês que eu sigo muitas opiniões do Larry Williams, tanto nos relatórios semanais como nos relatórios anuais. Então, eu acho que existe uma conjunção boa de fatores para a gente acreditar que essa recuperação do mercado americano continue para as próximas semanas e meses. Lembrando que, na opinião de Larry Williams, o começo do ano, os primeiros 2 meses, pode ser ruim. Outra coisa, pessoal, que eu acho que pode impulsionar os mercados seria um acordo no conflito do leste europeu. Obviamente, a piora do conflito vai afetar negativamente, mas eu acredito que a gente deve estar perto de um acordo, porque eu acho que já chegou no limite. Aliás, já passou dos limites há muito tempo. Bom, então eu particularmente continuo vendo como oportunidade, apesar do curto prazo ainda desafiador, tá? E aquele viés positivo para o primeiro semestre de 2026, exceto os primeiros 2 meses. Mas, de qualquer forma, a gente tem que ser muito seletivo e comprando aos poucos, isso aqui é o mais importante, e sem zerar o nosso caixa. A gente vai aumentando aos poucos, ok? Venho comentando com vocês nessas 2 frases, né? Que o ato de investir, pessoal, sempre é de muita dúvida. Até pessoas que têm alguma experiência a mais, como eu, a gente faz um investimento sem nenhuma certeza que aquilo vai dar certo ou não. A gente vai seguindo passo a passo a movimentação do mercado, tanto pensando no curto prazo como no longo prazo. E uma coisa que eu aprendi muito com o Buffett, né, é a gente ser muito contestador nas horas ruins. E eu falei isso para vocês em setembro, quando o mercado estava ultra pessimista, o S&P por volta de 3.500, alguns analistas sugerindo mais queda até 3.000 pontos, e eu achava que algumas ações já estavam interessantes para comprar. Eu tanto comprei algumas ações como comprei ETFs ligados tanto a Nasdaq como o S&P. A gente viu que o S&P andou melhor do que a Nasdaq e o Dow Jones andou melhor do que as outras duas, sempre naquela relação. O Dow Jones são as empresas mais maduras de valor e a Nasdaq as empresas de tecnologia. Bom, dólar no Brasil, como eu comentei, estresse fiscal, o dólar subiu. O dólar chegou a trabalhar acima de 5,50 nessa semana, na quinta-feira. Ontem fechou a 5,38. Já o dólar index, pessoal, após bater lá 114, o maior patamar em 20 anos, recuou na semana passada e continua baixo. Então o dólar index está no movimento inverso do dólar aqui no Brasil. Fatores para alta: o aumento da dólar do index já não é um fator mais. O cenário político também não, porque acabou as eleições. Então o que vai mandar na cotação do dólar, na minha opinião, é a situação fiscal. Se a gente tiver responsabilidade, o dólar cai. Se a gente não tiver, o dólar vai continuar subindo. Responsabilidade fiscal, maior entrada de fluxo estrangeiro na B3. Aquele estudo que eu já mostrei para vocês várias vezes, do BOFA, do dólar entre 4 e 7,5, de acordo com a responsabilidade fiscal. E o cruel da não responsabilidade fiscal, pessoal, que o aumento persistente do dólar vai atacar a inflação. Ou seja, a inflação que estava caindo no Brasil vai começar a
voltar e o Banco Central vai precisar subir a Selic, haja vista que os juros futuros já subiram. Então, pessoal, o dólar estava trabalhando na faixa entre 5 e 5,50 desde setembro, né, agosto, setembro, no período pré-eleitoral, e agora está ameaçando romper os 5,50 em virtude da não responsabilidade fiscal. Se continuar esse discurso, o dólar para cima. Próxima barreira 5,80, 60. E se a coisa piorar, pode ir para cima de 6. Lembrando que o BOFA colocou como um alvo de 7,50. Ao contrário, se a gente tiver um bom ministro da Economia, responsabilidade fiscal, eu até gravei um vídeo recente, pessoal, que a responsabilidade fiscal anda junto com a responsabilidade social, o dólar pode cair a 5. Outra coisa que a gente tem que recordar é que o valor justo, segundo alguns economistas, do dólar atualmente seria 4,25. Bom, Ibovespa, que é o título da nossa aula, segue pressionado pelo governo de transição e pela preocupação fiscal. E aí é interessante, né, pessoal, que o cenário externo melhorou. Se a gente não tivesse tendo esse problema fiscal, a Bolsa, que hoje está menos de 110, com certeza estaria perto de 130 mil pontos. Tá? E está aqui a aula que eu falei. Eu gravei uma sequência de 3 aulas, pessoal, está muito legal. Para as pessoas que não têm conhecimento, uma aula muito básica, uma aula muito prática, mostrando como é que os dados de macroeconomia, eles são interligados e como eles afetam a economia e os investimentos. Então tá lá, né? A Bolsa Brasileira, na semana passada, tinha feito um pivôzinho de baixa, em virtude da preocupação fiscal, e aproximou aqui da faixa dos 107 mil pontos. Tentou uma recuperação no comecinho da semana, uma recuperação tímida, e ontem e hoje voltou a testar esse patamar de 107 mil pontos, tá? Que é um suporte extremamente importante. Se vocês prestarem atenção, foi o suporte na véspera do primeiro turno. Tá. Bom, se a gente perder os 107 mil pontos, que a gente pode porque a gente está nesse limite, a gente vai buscar os 95 mil pontos, lembrando que a faixa de 100 mil pontos, por ser um número exato, sempre é uma barreira. Então nós teríamos espaço aí para cair mais de 10%. Tá? Porém, pessoal, eu acredito que essa faixa pode ser respeitada se houver alguma melhoria na fala e na transição, e na PEC que vai ter sua transição no Congresso Nacional. Qualquer melhoria, a gente vai ter uma recuperação e o primeiro alvo seria 114. Bom, agora vamos supor, eu falei o cenário pessimista, mas vamos supor que a gente tem uma mudança de discurso e principalmente agir na prática, melhorar a PEC que está no Congresso e o ministro da Economia, por exemplo, como o Meirelles, a Bolsa vai subir fortemente, superar os 114, os 121 e vai buscar os 130 mil pontos, haja vista que o cenário externo, no momento, não tem prejudicado. Então, curto prazo, muita volatilidade, isso eu acho que vai continuar. O viés, por enquanto, é de baixa, porém a gente tem aquele suporte importante em 107 mil pontos que eu acabei de falar para vocês. Todavia, a gente tem que manter um bom caixa. Eu tenho aproveitado oportunidades pontuais para aumentar minha carteira. Eu tenho tentado preservar o meu caixa, que talvez podem surgir oportunidades melhores no futuro. Estatais e outras empresas. Eu tenho comentado com vocês, isso não é de agora, já há alguns anos, que eu não tenho colocado mais as estatais no meu portfólio. Por que disso, Marcelo? Pela constante interferência do governo federal, independentemente do presidente A ou B, então eu tenho evitado. Apesar dessas empresas, tanto o Banco do Brasil como a Petrobras, estarem com preços muito atrativos. Tá? Mesmo com a lei das estatais, que melhorou a governança corporativa dessas empresas, a gente já viu alguns integrantes do PT já querendo fazer mudanças nessa lei. Então, assim,
Se a gente tem empresas melhores e mais confiáveis no mercado, por que a gente vai investir em estatais? Essa é a minha opinião. Bom, small caps. Nessa história toda, pessoal, de responsabilidade fiscal, como o dólar subiu, empresas ligadas ao dólar, por exemplo, a Suzano, de papel e celulose, subiu fortemente. A Vale subiu pelo minério de ferro, bancos caíram, mas as small caps despencaram. Tem small cap que caiu mais de 30%. Tá? Então, assim, eu acho que a gente tem boas oportunidades nessas small caps, especialmente você pensando no longo prazo. Agora, small cap que está começando e que depende muito de financiamento, com o juro alto, ela não vai andar bem. Tá? Uma alternativa, pessoal, até gravei esse vídeo, ETFs interessantes, que é você investir a gente tem um BOVA 11 que segue o Ibovespa, você tem o Small 11 que segue esse índice de Small Caps. Então, você está aplicando num índice que contém várias pequenas empresas. Eu acho que para a pessoa mais leiga que está começando agora, é a melhor oportunidade. Eu tenho uma visão que o índice de materiais básicos ligados às commodities, as small caps, vão ter um desempenho nos próximos anos melhor do que o índice Bovespa. Tá? Eu vou só mudar de opinião se a gente ter uma deterioração fiscal não pontual, mas uma deterioração igual teve no governo Dilma por anos. E aí as small caps vão ser as mais prejudicadas. Nesse momento eu acho que vale a pena a gente começar a aumentar um pouquinho a exposição. Longo prazo, aproveitar as oportunidades sem exagero, muita diversificação e fazer o stock picking, né? Usando análise fundamentalista. Eu gravei essa aula e eu priorizei, não só agora, né, mas mesmo antes das eleições, as empresas de maior valor. Para finalizar, pessoal, comentar do decoupling atual entre Estados Unidos e Brasil, que é o descolamento das bolsas. Né? Voltando um pouquinho atrás, pessoal, desde que eu acompanho o mercado financeiro, em 2013 houve um descolamento entre as bolsas americanas e brasileiras. As americanas continuaram subindo e a gente continuou caindo. E por que aconteceu? Por causa do governo Dilma, que tomou uma decisão de não responsabilidade fiscal, criou essa nova matriz econômica, que eu falo melhor naquela aula que eu comentei com vocês, e que derrubou a Bolsa Brasileira para níveis muito baixos. Lembrando, pessoal, que essa responsabilidade fiscal, ela independe de qual governo está lá, se é de direita ou de esquerda. O governo Lula, nos 2 mandatos dele, a Bolsa subiu quase 800%. E por que aconteceu isso, pessoal? Porque ele respeitou o tripé macroeconômico criado do Fernando Henrique, com muita responsabilidade fiscal, superávit primário. A gente não teve crise e boom das commodities. Isso fortaleceu a economia, mais crédito, mais consumo e a economia bombou na década de 2000. Nesse ano, pessoal, a gente também estava num descolamento. Com a melhora da economia brasileira, porque o Banco Central nosso começou a subir os juros lá atrás, em 2021, em virtude da inflação, a gente está no estágio mais avançado de controle da inflação. E aí, as bolsas brasileiras, a Bolsa Brasileira e o ETF Brasil, né, o EWZ, subiram fortemente em relação aos índices americanos em 2022. Até a eleição. Logo depois da eleição, em virtude dessa irresponsabilidade fiscal, ou não ajuste fiscal para os próximos anos, fiscal 2023, houve um descolamento contrário. Enquanto o S&P no dia 10 acumulava 10% de alta, o Ibovespa caiu 5%. O EWZ caiu mais porque o dólar subiu. Isso tudo por comentários do Lula, né, falando que o mercado fica nervosinho e aí acaba prejudicando os ativos. A gente tem que lembrar o seguinte, pessoal. Os profissionais que estão no mercado financeiro, eles vão ganhar dinheiro com o Brasil, com a bolsa subindo ou caindo e com o dólar caindo ou subindo. Eles vão seguir o fluxo.
tá? O grande problema, pessoal, que a disparada do dólar e a queda da bolsa para a economia como um todo é muito ruim, tá? Então assistam, pessoal. Já tá disponível a parte 1 na última sexta-feira, e na próxima semana a gente vai ter a parte 2 e a parte 3. Nessa semana, com mais falas ruins, mais descolamento entre as bolsas brasileiras e a bolsa brasileira e as bolsas americanas. E lembrando, né, pessoal, que a gente está numa relação preço-lucro do Bovespa lá embaixo. Ou seja, o Brasil está barato. O Brasil seria a bola da vez. Pode ser a bola da vez. Basta o governo Lula ter responsabilidade fiscal. E tendo responsabilidade fiscal, pessoal, naquela aula que eu mostrei para vocês, eu comento que a gente pode ter muito mais responsabilidade social com o fiscal controlado. Sem contar que nessa relação inversa entre techs e commodities, a gente está vendo as commodities em alta e as techs com recuo, favorece o Brasil. Tá? Então, aqui são os cenários propostos pelo Bank of America antes das eleições. Eu acho que no momento atual, dia 19 de novembro, que esse cenário melhor para a economia está distante e nós estamos caminhando para um cenário neutro ou um cenário muito ruim. Até as falas atuais do governo de transição, obviamente, isso pode mudar. E eu coloquei essa frase, né, do Roberto Campos, né, que infelizmente o Brasil nunca perde uma oportunidade de perder oportunidades. A gente tem tudo, pessoal, para ter 2, 3, 4 anos de muito crescimento no Brasil, o que é muito bom para a economia, mais emprego, maior renda, mais arrecadação tributária, maior capacidade de ajuste do social, crescimento das empresas, bolsa em alta, dólar em queda. Só que, se a gente não seguir o fiscal, isso não vai acontecer. Tá? Eu coloquei isso aqui que, infelizmente, a minha visão é que o governo Lula, que foi eleito por uma pequena diferença, ou seja, o Brasil está extremamente dividido, né? Extremamente dividido, e com essas propostas de não responsabilidade fiscal, está colocando mais gasolina no fogo. Eu acho que isso pode, se ele não reverter essa posição dele, a gente pode ter um ano de 2023 muito ruim. E lembrando, pessoal, que a responsabilidade fiscal acaba levando a uma maior capacidade de arrecadação do governo federal e maior programas sociais. Se a gente fazer o caminho inverso, a economia pode piorar muito e sempre uma economia ruim, os mais prejudicados são os mais pobres. Pessoal, não tem jeito. A principal a mensagem desse vídeo continua a mesma de sempre: diversificação. A gente não tem certeza de qual daqueles 3 cenários vai acontecer nos próximos meses. Então a gente tem que ir acompanhando a nossa carteira aos poucos. E a última mensagem é: mantenham, pessoal, um bom caixa, tá? Dinheiro investido em títulos pós-fixados, por exemplo, Tesouro Selic, Fundo DI, com liquidez imediata, porque eles vão seguir a Selic, que por enquanto não tem sinais de queda, e a continuar com o discurso ela pode subir e que vai privilegiar o caixa, tá? Obviamente, dinheiro em dólar, dinheiro lá fora, alguns títulos ou alguns outros títulos públicos, selecionar bem as suas ações. Fundos imobiliários apanharam muito nas últimas 2 semanas, a gente já pode aumentar um pouquinho e fazer essa composição de portfólio. Pessoal, deem um like no vídeo, compartilhem com os amigos, assistam a aula que eu falei de macroeconomia, a série de aulas, né? E para aqueles que não se inscreveram no canal, que o façam. Muito obrigado e até mais.